Meus caros amigos e amigas, estamos começando a nossa live de hoje, um pouco atrasado, porque tivemos aqui um problema de queda de energia aqui na cidade, mas já estamos voltando para o nosso programa. Queremos hoje conversar sobre um chamado que Deus faz a cada um de nós, né? Deus muitas vezes nos chama para o serviço na igreja e nem sempre é fácil a gente compreender o chamado de Deus, a vontade de Deus, mas sempre é possível a gente pensar, meditar nessa questão. Então é sobre isso que nós queremos conversar sobre hoje, inclusive aproveitando as leituras da missa deste domingo, que foram muito específicas sobre isso, né? Vemos ali Deus que chama Samuel, vemos ali, não é, Deus que chama Pedro, Tiago, João, André para o serviço do apostolado, né? Tudo isso tem muito a ver também com a nossa vida. Bem, convido a você para rezar comigo, né? Pedindo a Deus que nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção, porque nós sabemos com muita clareza, né? Sem rezar as coisas de Deus não acontecem. Jesus disse bem claro, né? Sem mim nada podeis fazer. A gente se esquece muito disso, né? Muitas vezes na correria, no dinamismo da vida a gente esquece. Nunca podemos esquecer de rezar, porque no fundo, a obra de Deus é Deus quem faz. Nós somos apenas meros instrumentos. Mas se nós não formos instrumentos dóceis na mão de Deus, a obra de Deus não acontece. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde encher os corações dos vossos fiéis nesta noite, e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai ao Senhor o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por nós neste momento, nesta nossa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, se você quiser mandar sua pergunta para a nossa conversa, pode mandar. Vamos responder as perguntas. E eu quero começar, então, a nossa conversa aqui, lembrando exatamente desse primeiro livro, não é, de Samuel, essa leitura muito bonita da missa de ontem, domingo, não é, em que o menino Samuel, né, estava ali no templo do Senhor, o sacerdote era o sacerdote Eli, e era exatamente ainda ali o tempo em que o povo estava em Israel, não tinha sido levado ainda para o exílio, nem o exílio da Síria, que foi lá no ano 722 a.C., as 10 tribos de Israel, que tinham se separado das 2 tribos, de Judá e Benjamim, que depois foram levadas para o exílio da Babilônia por volta do ano 600. Bem, Samuel era um menino, estava dormindo ali no templo do Senhor, né, onde se encontrava a arca, né, diz aqui a leitura, a arca de Deus, a arca da aliança, que para nós simboliza hoje o sacrário. Né? A arca de Deus, a arca da aliança, para os judeus antigos, era assim um sinal da presença viva de Deus. Ou seja, eles tinham ali como se Eli e Samuel estivessem hoje diante do sacrário. Né? E aí Deus fala com Samuel, aquele menino, 3 vezes, né? Samuel, Samuel. E Samuel pensa que é o sacerdote Eli que o está chamando e vai a Eli. O senhor me chamou? Estou aqui. Não chamei não, volte a dormir. Mas depois de 3 vezes, Eli percebeu que era Deus quem falava com Samuel. Né? Então, Eli disse para Samuel, olha, volta lá, dorme, se te chamar de novo, você diga, Senhor, eis-me aqui. Né? Então, diz o profeta, né, que o profeta Samuel,
né? Que então o profeta Eli, o sacerdote Eli, que Samuel então chamou Deus chamar pela terceira vez. E o texto diz o seguinte, né? Tu me chamaste, aqui estou. Né? Ele compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel, volta a deitar-te, se alguém te chamar, responderá, Senhor, fala que teu servo escuta. Olha que expressão bonita essa. Nós também devemos dizer isso para Deus. Né? Antes de ler o Evangelho, antes de fazer uma meditação, Senhor, fala que o teu servo escuta. Né? E nessa disposição, né? nessa prontidão, nessa disponibilidade de querer ouvir a voz de Deus e de querer, né? Fazer aquilo que Deus quer. Como a Virgem Maria, né? Que disse para o anjo, né? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu vejo aí um certo paralelismo naquilo que ele mandou o Samuel também dizer, né? Senhor, né? Fala que o teu servo escuta. E Eli fala uma coisa muito interessante, né? Que Samuel crescia e o Senhor estava com ele, né? E não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Olha que interessante. Samuel crescia, o Senhor estava com ele, não deixava cair por terra nenhuma das suas palavras. Ou seja, Samuel levava a sério a palavra de Deus, guardava, né? Alguma coisa que você não deixa cair por terra, é uma coisa que você toma muito cuidado, né? Por exemplo, você não deixa seu celular cair no chão, você não deixa um copo de cristal cair no chão, porque quebra, perde tudo, né? Então, cuida. Isso mostra para nós também um cuidado com a palavra de Deus, absorver a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, né? E outra coisa interessante que o sacerdote Eli diz nessa leitura que me chama a atenção é isso: Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. Olha que interessante, né? Por que o menino Samuel não sabia que era Deus que estava falando com ele? E ele sabia. Ele explica porque ele não tinha ainda, né? Porque a palavra do Senhor não lhe se tinha manifestado. Ou seja, é pela palavra de Deus que Deus se manifesta a nós, que a gente percebe Deus falando com a gente. Quando você lê um texto do Evangelho, medita, fala, Senhor, que o teu servo escuta, daqui a pouco você começa a entender alguma coisa. Ou seja, Deus se manifesta pela sua palavra. Ainda agora à tarde eu estava na missa e o padre, né, na homilia que ele fez, mesmo durante a semana, uma homilia muito rápida, mas muito bonita, o padre disse, a palavra de Deus entra pelos nossos ouvidos, também pelos nossos olhos, né, e vai ao coração. E depois ela deve sair do coração pelas nossas mãos e também pela nossa boca, né? Pelas nossas mãos, pelas nossas obras e pela nossa boca também, pela pregação, pela manifestação dali. E esse texto aqui de Samuel é muito interessante. A igreja vê nesse texto o chamado que Deus faz a nós. De modo especial, aqueles que vão por uma vida religiosa. Deus chama de novo, chama outra vez. Né? Às vezes, na primeira chamada, a pessoa duvida, será que Deus quer mesmo que eu siga um sacerdócio, uma vida religiosa? Aí Deus confirma, chama de novo. Samuel, Samuel. Aí a pessoa vai lá conversar com Eli. O que é esse conversar com Eli? Vai num diretor espiritual. Ok? Também para nós leigos. Deus chama a gente para fazer alguma atividade na igreja. Quantos leigos já fundaram, comunidades? Quantos leigos começaram uma atividade na igreja? Samuel, é Deus chamando. Aí ele vai a Eli. Ou seja, vai a um diretor espiritual. Será que me ajuda a discernir? É Deus mesmo que está falando? Entende? O discernimento pode vir pela palavra de Deus, pode vir por uma pessoa. Então, a igreja vê nesse texto aí exatamente um chamado de Deus. Deus nos chama para atividade. Depois, no Evangelho, a gente vê uma coisa muito bonita. O Evangelho
da missa de hoje, Evangelho de São João, bem no primeiro capítulo do Evangelho de São João, a partir do versículo 35, capítulo 1 de São João, né? Diz lá o texto que João estava de novo com seus discípulos. Quem é João? João Batista. É São João Evangelista narrando, falando de São João Batista. João Batista estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. João 1, 35, 36. Interessante que João já tinha dito isso um pouco antes, está lá em João 1, 29. Ele apontou Jesus para os seus discípulos e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa colocação de João Batista é importantíssima. Por quê? Porque João Batista identifica para o povo quem é Jesus. Ele podia anunciar Jesus de muitas maneiras. Olha, chegou aí o grande profeta. Chegou aí o esperado das nações, como dizia o salmista. Ou chegou aí, como diz lá o Salmo 40, o mais belo dos filhos dos homens. Não. João Batista foi no alvo, na identidade de Jesus. Quem ele é? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, os judeus sabiam muito bem o que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Porque os judeus, todo dia, às 6 da manhã e às 6 da tarde, no templo de Jerusalém, o sacerdote imolava um cordeirinho de 1 ano, era o chamado holocausto perpétuo, que está no livro do Levítico. Eles imolavam um cordeirinho de 1 ano, para quê? Para que do começo do dia até o final do dia, das 6 da manhã até as 6 da tarde, né, o sangue daquele cordeirinho aplacasse a ira de Deus por causa do pecado do povo. Era esse o sentido do holocausto perpétuo. E era um cordeiro imolado. Então, quando João Batista dizia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista está anunciando aí a paixão de Jesus, o servo de Javé, que vai sofrer a sua paixão. Não vai ser um Messias glorioso, triunfante, né, político, social, que vai derrubar César, vai derrubar Pilatos, e vai implantar de novo em Israel o apogeu do templo do rei Davi, do rei Salomão. Não. Ele é o Cordeiro imolado, que vai, como diz o profeta Isaías, lá no capítulo 52, 53, que narra o sofrimento do servo de Javé, vai como um cordeiro mudo para o matadouro, como aquela ovelha silenciosa que vai, né, derramar o seu sangue pela humanidade. É muito interessante. E aí, outra coisa interessante que a gente pode meditar nesse texto de João Batista é que ele não anuncia ele anuncia Jesus. Ele mostra Jesus. É o que nós também temos que fazer. Nós não temos que apontar nada e ninguém para os outros, a não ser Jesus, a não ser o Evangelho, a não ser aquilo que a igreja nos ensina, né? E depois a gente vê aqui uma outra coisa muito interessante, né? É que estavam com eles ali os seus discípulos. E entre os discípulos estava André. André era irmão de Pedro, que não se chamava Pedro, chamava Simão. Então André era irmão de Simão, né? E aí, quando André viu João Batista apontando Jesus, André acreditou, porque acreditava em João Batista, e foi seguir Jesus. E aí ele chama seu irmão Simão e diz, Simão, encontramos o Messias, aquele que está anunciado nos profetas, nas Escrituras, é Jesus de Nazaré, né? E aí eles foram atrás de Jesus, né? Rabi, onde é que o senhor mora? Né? Diz aqui o texto, e Jesus respondeu, vinde e veja. Interessante isso, né? Jesus podia dizer, olha, eu moro em tal lugar, assim, estou fazendo isso. Não, vem para você ver. Sabe, é a experiência de Deus, né? Não é só ouvir falar de Deus, mas é o contato, a união com Deus, a comunhão com Jesus, que é importante. E aí eles ficaram. O texto do Evangelho diz que eles ficaram, né, ali com Jesus e foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. Né? E aí tem uma passagem aqui fantástica, né? Assim que Jesus viu Simão,
Diz aqui o texto, Jesus fixou nele os olhos. Essa expressão é muito especial, né? Fixou nele os olhos e disse, tu és Simão, filho de João, serás chamado Quefas. Quefas, que no hebraico quer dizer pedra. Pedra e Pedro é a mesma coisa, né? Que coisa impressionante, que coisa importante. Jesus, ali no primeiro encontro com Pedro, já profetizou que Pedro seria o primeiro Papa. Pedro seria o primeiro chefe visível da igreja. Claro que a cabeça da igreja invisível é Jesus, mas como a igreja é uma sociedade humana, formada de homens e mulheres, essa sociedade tem que ter uma hierarquia, tem que ter uma ordem, tem que ter disciplina, tem que ter estatuto, tem que ter um código de direito e tem que ter um cabeça. Então Jesus escolhe já Pedro. Serás chamado Quefas. E aí depois nós conhecemos a passagem lá de São Mateus, Mateus 16, 17, seguintes, né? Onde Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Né? Aí disseram João Batista, Elias, um profeta. Então Pedro, iluminado pelo céu, confirmando a escolha de Jesus, Pedro então diz, né? Tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus ficou até emocionado, né? E disse, olha, Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Então veja que coisa impressionante, meus irmãos. Não é só Jesus que escolheu Pedro para ser o primeiro Papa, mas é o Pai. O meu Pai é que revelou isso, né? E aí, então Jesus confirma, né? Tu és Pedro, tu és a pedra, edificarei a minha igreja. O Papa é a pedra fundamental, a rocha da unidade, né? Que edifica a igreja, que tem o chamado munus petrino, de confirmar os irmãos na fé, né? Ainda agora o Papa está chegando no Chile, né? Para ficar lá vários dias no Chile, é Pedro. O Pedro que vai confirmar os irmãos na fé, cumprindo o mandamento que Jesus deu para São Pedro. Eu não sei se você já percebeu que nós não tivemos um Pedro II, um Pedro III, um Pedro IV na história da igreja. Já tivemos João até 23, Pio XII, Paulo VI, Paulo VI, Pedro só teve um. Por quê? Por que nenhum Papa se chama Pedro II? Porque todos eles são Pedro. Para cada um deles que não é eleito, Jesus está dizendo, tu és Pedro. Sobre esta pedra eu vou continuar a edificar a minha igreja. Que coisa bonita, meus irmãos. Já são 2000 anos. Nós já tivemos aí 266 papas. Temos agora o nosso querido Francisco, né? E cada vez que elege um papa, a gente percebe que o Espírito Santo traz algo de novo para o tempo novo que aquele papa vai viver, está vivendo. Eu já tive a alegria de conhecer muitos papas, né? Conhecer assim, né? Viver no tempo dele, desde Pio XII, né? Quando eu nasci, o Papa era Pio XII, e quando Pio XII morreu, eu já tinha lá meus 8, 9 anos de idade, me lembro bem de Pio XII, depois veio João XXIII, depois Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco. Olha quantos papas eu já vi só na minha vida, uns 6 papas diferentes. E é uma sucessão que não termina nunca. Que coisa bonita. Bom, antes de continuar a reflexão, eu quero atender aqui a Maria Sueli, que pergunta, os padres dão preferência aos casais para trabalhar? Ô Maria Sueli, eu acho que não. Eu penso que os padres dão preferência para quem tem condição. Por quê? Porque dependendo do tipo de atividade na igreja, a pessoa tem que ter uma boa formação. Não é? Para ser diácono, por exemplo, tem que ter uma boa formação. O diácono normalmente é casado, pode ser também diácono solteiro. Né? O pessoal que vai trabalhar com casais, normalmente é um pessoal casado, as equipes de casais. Agora, veja que, por exemplo, eu sou viúvo já há 5 anos, e toda hora estou aí fazendo palestra para casais, fazendo palestra para jovens. Então, eu penso que não. Eu acho que qualquer pessoa que tenha um pouco de preparo, tenha disponibilidade, não é? Que se ofereça, aí os padres podem chamar, ok?
Clariana Lopes, fiz 3 anos e 4 meses de caminho com as freiras. Saí porque percebi que não era a minha vocação. Agora estou namorando há 3 meses e pensei que Deus me chama para a vida religiosa. O que faço? Tenho medo de discernir errado. Tá aí, Clariana, é preciso 2 coisas. Primeiro, rezar. Peça muito a Deus que ilumine a tua decisão. Peça muito ao Espírito Santo, se consagre a Nossa Senhora. Reze bastante. Segundo, um diretor espiritual. Alguém que te oriente. Alguém, um padre experiente, que você conheça, que você tenha liberdade de conversar, entendeu? Aí, dessa orientação, pode sair para você uma boa orientação, ok? Muito bem. Marina Guilherme. Participei de um retiro e lá me falaram que eu tinha um dom e precisava estudar para saber qual seria. Gostaria que me explicasse sobre esses dons. Ô Marina, eu penso que mais do que alguém dizer para a gente que a gente tem um dom, eu penso que Deus mostra para a gente qual é o nosso dom. E as pessoas vão confirmando. Né? Por exemplo, eu vou falar um pouco do meu caso. Né? Quando eu comecei a trabalhar na igreja, com meus 20 anos de idade, com o padre Jonas, já tem aí quase 50 anos, eu comecei já, com 20 anos, a fazer palestra para jovens. Né? Ali começou praticamente o meu trabalho na igreja. E até hoje, eu nunca mais parei de fazer palestra, de dar aula sobre a matéria. Por quê? Porque é um dom que Deus me deu. Um dom de estudar. Eu também, na minha vida profissional, fui ser professor universitário, mais de 40 anos. Claro, junto à didática, que você, o professor, é obrigado a ter. Então, você aí desenvolve esse dom. Então, o dom, eu penso que ele vem com o trabalho. Há pessoas que começam a rezar pelos outros e percebem que os outros ficam curados. Ora, é um dom de cura que Deus pode estar dando a essa pessoa. Ela descobre assim, com as próprias atividades. Então, eu penso que mais do que alguém dizer, olha, você tem um dom, agora as pessoas confirmam o dom. Como é que a pessoa confirma o dom? Se você faz, por exemplo, uma palestra, vai bem na palestra, atinge as pessoas dizem, olha, gostei da tua palestra, a pessoa parece que me atingiu, foi bem. Ora, é um sinal de que Deus, não é para a gente ficar orgulhoso, vaidoso, mas é um sinal de que Deus está dando um dom para a gente naquela atividade. Então, continue a exercer aquela atividade. Não é? Então, é no caminhar, é no trabalho que eu penso que a gente vai descobrindo qual é o tipo e dom, e Deus dá dom para todos. São Paulo fala claro, a cada um é dada a manifestação do Espírito para a utilidade de todos. Está lá no primeiro capítulo, São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, quando ele fala dos dons. Então, ninguém fica sem receber algum. Ah, mas eu sou analfabeto, eu não sei falar. Meu amigo, Deus pode te dar um dom de trabalhar na cozinha. E jamais eu trabalharei na cozinha. Se alguém me colocar na cozinha, não vai ter almoço para ninguém. Porque eu não sei cozinhar. Ora, a pessoa que sabe ir para uma cozinha, coordenar uma cozinha, é um dom. Outro que sabe ir para a música, outro que sabe cuidar da logística de um encontro, que é uma coisa complicada. Ora, são dons. E Deus confirma também o dom, sabe, com outra coisa? Quando você gosta de fazer aquilo. Gosta. Entende? Eu gosto de pregar, por exemplo. Sempre gostei. Sempre tive prazer de preparar uma palestra, montar até slides. Tá? E não importa para mim se é meia dúzia de pessoas ou se são 6.000 pessoas. Eu gosto. Sabe, Deus, ele confirma também o dom com a alegria que você tem de servir a Ele naquilo que está ali. Frei Rafael Ferreira, professor, sabemos que Deus continua chamando muitos para uma vocação específica. É verdade, o Frei. E por que muitos não conseguem chegar a um profundo e verdadeiro discernimento na descoberta dessa vocação? O Frei, eu acho que é porque faltam essas 2 coisas que nós já falamos aqui. Primeira coisa, eu acho que é porque falta, às vezes, a pessoa rezar mais, meditar mais.
Entende? Porque Deus fala com a gente, nós não podemos esquecer disso. É no silêncio, é na meditação. Entende? No barulho Deus não fala. Ou pode até falar, mas a gente não ouve. Então, uma coisa importante para a pessoa definir a vocação dela, ela rezar. Segundo, um diretor espiritual, como eu já falei aqui para uma outra pessoa que perguntou. Por quê? Porque o diretor espiritual, veja, ele vai ser também iluminado por Deus. Especialmente se for um confessor, né? Ele vai ser iluminado por Deus. Né? Eu me lembro aqui uma história de Santa Teresa d'Ávila, é muito interessante, olha que coisa interessante. Uma pessoa foi conversar com Santa Teresa, pediram um discernimento. Santa Teresa diz assim, olha, eu vou primeiro fazer uma novena, eu não me lembro se foi a Santo Agostinho, que ela tinha muita devoção, a São José, eu vou fazer uma novena e você faça também, para que Deus me dê a inspiração para eu te dar uma orientação correta. Está aí. Sabe, eu gosto muito de novenas, principalmente novena a Nossa Senhora, a São José, aos grandes santos. Né? Sabe, é um caminho também de oração, pedindo a Deus a graça. Uma visita, quem sabe, aí a um santuário mariano, para pedir a graça a Nossa Senhora de eu ter o discernimento correto. Eu penso, então, sabe, Frei, que muita gente acaba não seguindo uma vida religiosa, porque falta acompanhamento, falta oração. Dom Bosco dizia assim, que de cada, se não me engano, cada 3 meninos, um tem uma vocação para ser padre. Nossa, mas se isso acontecesse, de cada 3 homens, um tem uma vocação para ser padre, nós vamos ter padre aí aos montes, né, dizemos assim. Mas não temos por quê? Porque falta exatamente cultivar a vocação. A gente diz que a vocação é cultivada na família, principalmente na família. Pode ver, normalmente os seminaristas, os padres, eles vêm de uma família religiosa, que reza, né, que vai à igreja, que a criança se torna aí um coroinha, tal, um acólito, e vai se aproximando, chega. Né? Aqui no Loreno tem um rapaz que agora foi ordenado, né, que eu me lembro dele, coroinha, acho que desde uns 7 anos de idade. Né? Hoje é um padre da igreja. Né? Foi inclusive meu aluno na teologia, na cancional, começou com um menino servindo ao altar com 7 anos de idade. Então, esse cuidado, né, com a criança e tal, é que vai despertando também a vocação. Luzia Andrade, por que Jesus foi batizado grande, com 33 anos? Luzia, Jesus não recebeu o batismo sacramento, não. Porque Jesus não tinha pecado original. Ele nasceu da Virgem Maria, que também é imaculada. Então, o batismo de Jesus não foi um batismo como o nosso. Foi apenas O que significa o batismo de Jesus? Jesus quis entrar na fila dos pecadores que estavam recebendo aquele batismo de conversão, de penitência de João Batista, para dizer o quê? Eu sou solidário com os pecadores. Eu assumo a condição de pecador sem ter pecado, porque eu vim tirar o pecado do mundo. Então Jesus, olha, se põe na situação do servo de Javé, que entra na fila dos pecadores, solidário aos pecadores, para abraçar o pecado dos pecadores e tirar esses pecados na cruz. Este é o sentido do batismo de Jesus. E o Pai confirma. Este é o meu Filho bem-amado, em que eu ponho toda a minha complacência. Ouvi-o. É por isso que nós ouvimos Jesus. Por isso nós acreditamos que Ele é o caminho, a verdade, a vida, não há outro Salvador, porque o Pai o confirmou. Exatamente nesta hora em que Jesus abraçava a sua missão pública. Repare que depois do batismo, ele vai para o deserto, ser tentado pelo demônio, vence o demônio e começa a sua vida pública. Né? Então, o batismo é toda isso aí, vamos dizer assim, como que a inauguração, né, da vida pública de Jesus. Mas não é um batismo, um sacramento que nós recebemos para tirar o pecado, né, original. A criança é batizada pequenininha, por quê? Porque ela já tem o pecado original. Então, vamos tirar logo. Carregar o pecado original significa estar afastado ainda de Deus. O batismo traz a pessoa de volta para Deus, torna membro do corpo de Cristo,
templo da Santíssima Trindade, Filho de Deus. Então não pode esperar a pessoa crescer. Não é um pecado de culpa, pecador, é um pecado de herança. Então tira logo, porque o Cristo já pagou o preço dele na sua cruz. Regia Perse, como perceber que Deus nos está chamando? Régia, Deus nos chama de várias maneiras. Deus nos chama pela oração. Muitas vezes você está rezando, lendo um texto do Evangelho, meditando. Você tem uma moção interior, uma vontade de fazer alguma coisa para Deus. Pode ser por aí. Outras vezes, alguém que te chama. Né? Teve um certo momento da minha vida, já faz bastante tempo, eu percebi que eu não tinha que correr atrás de nada. A única coisa que eu tinha que buscar na minha vida era buscar a santidade. Porque eu aprendi que os santos foram que abalaram o mundo, foram que mudaram a vida da igreja e tudo. E quando você busca a santidade, Deus te busca. Porque Deus sabe que os santos agem no poder dele. Então aí, as pessoas começam a te chamar, o telefone começa a tocar. Entende? Então eu penso que perceber que Deus está chamando, falando, na meditação, na oração, especialmente no momento que você comunga na missa, faça a sua ação de graça, pare, pense, esteja ali em união com Jesus, ouça a sua voz, não tenha pressa. Eu não escuto nada dele falar. Ele fala pelos acontecimentos, ele fala pelas outras pessoas, entende? Ele fala de muitas maneiras. A gente tem que ter um pouco de tranquilidade nisso, não pode ser impaciente. O livro do Eclesiastes, capítulo 2, diz: sofre as demoras de Deus. Sabe, a própria demora que Deus, que leva para a gente ouvir a voz de Deus, já é um trabalho que Deus está fazendo em nós. Um trabalho de paciência, de discernimento, que Deus quer que a gente tenha também. Ok? Muito bem. Daiane Pereira, tenho 25 anos e há 6 meses sou viúva. Posso fazer o voto de castidade e não mais casar? Pode, Daiane Pereira. Eu fiz um voto de não casar mais, já tem 5 anos. Não quero casar mesmo. Quero entregar a minha vida para Deus, já há 5 anos. Né? Pode sim, tranquilamente. Né? Muitos me perturbam por conta disso, dizem que não é lícito, que posso ir para o inferno. De jeito nenhum. Pelo contrário. Você sabe que no céu ninguém se casa mais, né? Você sabe, no fundo, a vida perfeita aqui na Terra é a vida dos celibatários. Por quê? Aqui já fala isso, porque no céu nós não vamos casar mais. Não haverá mais casamento. Nem o casamento que nós temos aqui na Terra não vai ser mais, porque a morte extingue o sacramento do matrimônio. Por quê? Porque nós vamos no céu, vamos usar uma expressão assim meio grosseira, nós vamos casar com Deus. A nossa alma é esposa de Deus. Então, na verdade, o casamento que vai haver na eternidade é chamada união esponsal com Deus. A alma de cada um de nós vai ser esposa de Deus. E será uma união tão profunda, tão inebriante, tão extasiante, que o casamento na Terra fica pequeno perto disso. É uma satisfação tão imensa em Deus. Você imagina, você olha para a beleza da Terra, os encantos das coisas da Terra. Agora você imagina, você está em união com o Criador de tudo isso. Você não quer mais nada. Não quer dizer que nós não vamos ter união com os nossos queridos que nós vemos aqui na Terra. Claro que vamos ter. Haverá uma união profundíssima no céu. Os santos falam isso, Santo Agostinho fala isso com toda clareza, Santo Tomás de Aquino. Haverá uma união imensa, mas não vai haver mais um matrimônio é uma realidade terrena. Ora, o sacerdote, o celibatário, o viúvo que não se casa mais, de certa forma, ele já está vivendo essa união esponsal com o próprio Deus. Então, essa história de que alguém dizer para você que não é lícito, que você pode ir para o inferno, pelo amor de Deus, são pessoas que não sabem o que estão falando. Né? Não tem a mínima condição. Fica tranquila. O Bruno Javenice pergunta assim, Javenice quer dizer, o Senhor é a minha bandeira. Né? Está lá no Antigo Testamento. Em fevereiro,
vou entrar para o seminário, que beleza. Gostaria que o senhor me desse alguns conselhos para seguir bem nessa nova caminhada. Ô Bruno, primeiro de tudo eu quero te parabenizar por isso. Porque entrar para o seminário já é uma decisão enorme. É uma decisão que você já tomou de entregar a sua vida para Deus. De não se casar, de não ter filhos, não constituir uma família, ser inteiramente de Deus. Full time, como diz o inglês, tempo integral. Sabe, você pede um conselho para mim, eu te dou um conselho. Seja um seminarista de verdade. E seja, quem sabe, um dia um padre de verdade. O que eu quero dizer com um padre de verdade? Um padre, um seminário que não vive para si, que vive para os outros e vive para Deus. Qual é o sentido do celibato? O sentido do celibato é este. É o sentido do celibato de Jesus. Não viver para si. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ponto. Entende? Então, eu te dou um conselho. Se eu tivesse um filho que quisesse ser padre, ou se eu tiver, quem sabe, um neto que queira ser padre, eu espero em Deus. Tenho, acho que 7 netos homens. 7? É. Se um deles for ser padre, eu vou dizer para ele, meu filho, meu neto, seja padre. Mas seja padre de verdade. Seja padre 24 horas por dia para Deus. Seja um padre que tenha gosto de pregar o Evangelho. Até durante a semana, não precisa ser muito longo, não. Seja um padre que reza muito. Muito. Seja um padre que atenda as pessoas em confissão a qualquer hora do dia e da noite. A qualquer hora do dia e da noite. E viva para Deus. Um dia perguntaram para Dom Bosco, o senhor não vai tirar férias? Ele disse, olha, eu vou tirar férias sim, o dia que o demônio tirar. Porque eu não vou deixar meus meninos aqui do oratório aqui na mão do demônio eu tirar férias não, de jeito nenhum. Entendeu o que é o espírito de um sacerdote? E se imola, ele morre para si. É aquela semente de trigo que Jesus disse que se não cair na terra e não morrer, não dá fruto. Sabe, você pergunta aqui para mim, Bruno, um conselho. Sabe o que eu sinto hoje? Hoje é muito difícil ser padre. Por que é muito difícil ser padre? As tentações do mundo são muito grandes na cabeça de um padre. É a tentação do dinheiro, é a tentação de um carro de luxo, é a tentação de mulher, é a tentação de festa, é a tentação de roupa, não é verdade? O padre pode ser engolido por essas coisas. Mas para ele ser padre de verdade, primeiro, sabe, eu vou colocar o que eu penso. Eu penso que o padre precisa usar, por exemplo, ele se identificar como padre. Ou uma batina. Se a batina ele achar que é muito pesado, pelo menos o clergyman, o colarinho branco. Por quê? Porque tem que se identificar como padre. O padre ele é um sinal sagrado no meio da multidão, no meio do povo. Ora, o médico não anda de branco? Anda de branco. O médico não tem receio de andar de branco. O enfermeiro anda de branco, o dentista anda de branco, o militar anda fardado, a polícia usa a farda, o soldado do exército usa o verde-oliva. Escreve aqui, soldado tal, tenente tal, capitão tal, major tal. Por que o padre também não deve fazer isso? O Papa João Paulo II, em 1995, ele fez uma homilia para os bispos do Brasil lá em Roma, e ele disse, o povo quer ver os seus sacerdotes identificados, inclusive pelas suas vestes. Sabe, tem que se identificar. Então, Bruno, o que eu quero dizer para você é o seguinte, já que você me pede um conselho, seja um padre, 100% padre. Ou seja, não divida teu coração entre o mundo e o sacerdócio, entre as coisas do mundo e o... Não, seja um padre 100% de Deus, full time, como foram os grandes padres santos. Né? Siga aí um exemplo, né? No São Bernardo, no São Francisco. Não, São Francisco não era padre, né? Mas de grandes padres, né? Um São João Bosco, enfim, tantos que um São Inácio de Loyola, etc. Sabe, padre não pode ser medíocre. Paulo VI dizia, a mediocridade ofende o Espírito Santo.
Ora, se para nós leigos a mediocridade é a fé no Espírito Santo, imagino para um padre. Bom, a Dorinha Silva pergunta o seguinte: os sacerdotes do Oriente se casam e continuam sendo da Igreja Católica Apostólica Romana. Na verdade, Dorinha, os sacerdotes do Oriente, eles não se casam. Veja bem, se um jovem solteiro foi ordenado padre na Igreja Oriental, ele não pode se casar mais. Então, o padre não se casa. O que a Igreja Católica no Oriente faz é ordenar homem que já é casado, entendeu? Um homem que já é casado, a Igreja aceita ordená-lo. Mas se ele for ordenado solteiro, ele não pode casar mais. Inclusive, outra coisa, o bispo não pode ser casado. Eles não têm bispo casado. Os bispos têm que ser celibatários. Ok? É o que acontece ali, então, no Oriente. Bom, eu quero completar nossa reflexão com a segunda leitura da missa de domingo. Por quê? Porque a gente tem... bom, antes aqui eu quero mostrar um livro, que estava aqui para eu mostrar, que eu gostaria de indicar principalmente para quem tem uma vocação assim, religiosa, ou mesmo leigo, né, que queira aprofundar a alma de todo o apostolado. É de um grande trapista, né, Dom Jean-Baptiste Chotard, né? Esse livro é maravilhoso, a alma de todo o apostolado. Mostra exatamente isso. Se a pessoa não tiver vida interior, não tiver meditação, ele não vai ter uma vida interior. Ele não vai ter um bom apostolado. Bem, para concluir a nossa live de hoje, eu gostaria de colocar aqui também a segunda leitura. Por quê? Porque é uma leitura muito forte da missa de domingo, né? E nem sempre os sacerdotes têm tempo de abordar todas as leituras, né, da missa. E São Paulo fala aqui, nessa segunda leitura, algo muito forte, né? Ele fala da questão do corpo, né? Ele diz, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo, né? É a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13 até 15, depois 17 até 20. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Ora, a primeira leitura falou de Deus que chama Samuel e chama a nós. O Evangelho, Deus que chama Pedro, né? Tiago, João, e chama a nós também. Então, se Deus nos chama, nós temos que ter uma profunda vida também de santidade. E essa vida de santidade se espelha muito aqui na questão do corpo. Todos nós sabemos, meus irmãos, que hoje é grande a imoralidade no mundo. É grande a perversão sexual. Sabemos tudo isso, né? Há uma verdadeira apologia da homossexualidade, né? Da fornicação, do adultério, por novelas e outras coisas. Sabe, infelizmente, eu acho que um dos maiores pecados que existe hoje no mundo é o pecado contra o sexto mandamento. Não pecar contra a castidade. E aqui São Paulo fala rasgado sobre isso. Ele diz, né? Fugir da imoralidade. Por pensamentos, por palavras, por atos. Meus irmãos, a pornografia hoje é algo que extrapolou todas as dimensões. Eu até escrevi um livro sobre pornografia, né? Porque eu li esses dias, né, que no estado americano de Utah, o governador declarou a questão da pornografia, o mal que a pornografia está fazendo para o povo, sobretudo para os jovens, em Utah, nos Estados Unidos, ele declarou como problema de saúde pública, como se fosse uma epidemia de dengue, de, não sei, febre amarela, como estamos tendo por aqui. Epidemia, a pornografia. Porque as pessoas estão precisando já de psiquiatras, psicólogos, para dar os transtornos que a pornografia
pela internet, pelo celular, pelo computador, está fazendo na vida das pessoas. Meu Deus, quanto pecado contra o sexto mandamento. Então, São Paulo diz, fugir da imoralidade. Nada de revista pornográfica, nada de música pornográfica, nada de site pornográfico. Você que é jovem, fuja disso, isso arrebenta a sua vida psicológica, afetiva, espiritual, moral. É um caminho do demônio para a destruição dos jovens. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha cometer, diz São Paulo, fica fora do corpo. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. O que é a fornicação? A fornicação é a pessoa ter vida sexual sem ser casado. Quando a pessoa é casada, tem vida sexual com outra, é adultério. Mas a pessoa que não é casada, é solteira ou viúva e tem uma vida sexual com alguém que não é esposa, é fornicação. Então São Paulo fala, aquele que pratica a fornicação peca contra o seu próprio corpo. Toca na pessoa. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Olha, meus irmãos, o que São Paulo está dizendo? São Paulo diz assim, você pecar com o seu corpo é profanar o templo do Espírito Santo. É como você entrar numa igreja e lá diante do sacrário, e você fica dando martelada no sacrário, quebrar o sacrário, quebrar a imagem, quebrar tudo. Você está profanando o templo de Deus. Ora, nós somos um sacrário do Espírito Santo. São Paulo fala aqui, né, bem claro, né? O fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus. E não é só o Espírito Santo que mora em nós, é dogma de fé, que quando nós estamos em estado de graça, a Santíssima Trindade mora em nós. Jesus diz lá, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23, Jesus diz, aquele que nos ama, nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Nós quem? A Trindade Santa. Meus irmãos, isto é algo extraordinário. Isto é algo sobrenatural. Isto é algo transcendente. É a chamada inabitação de Deus na nossa alma. Deus habita. Tem até aquela música bonita que já fizeram, né? Deus habita no meu coração. Deus habita no meu coração. Que é isso mesmo. Deus. Agora, sujar esse templo de Deus com o pecado do sexo, da fornicação ou do adultério, é como você entrasse numa igreja e profanasse a igreja, quebrando, dando tiro dentro da igreja, gritando, provocando escândalo. É sério, né? São Paulo diz aqui, né? E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. De fato, fostes comprados, e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Que bonita essa expressão, meus irmãos. Vamos terminar nossa live com ela. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Que o vosso corpo não seja profanado. Que o vosso corpo não seja objeto de pecado para os outros, sobretudo a mulher que se veste mal, com roupa muito apertada, provocando tentação nos homens, ou que se veste com pouca roupa, ou que procura ser sexy, sabe? Eu sei que a mulher é atraída por isso, mas você pode fazer os homens pecarem. E fazer os outros pecarem chama-se escândalo. Escândalo. E Jesus disse, ai daqueles que derem escândalo. Haverá escândalo sim, mas ai daqueles que derem escândalo. Muito bem, meus irmãos e meus irmãos, não nos deixemos levar por uma moda. A moda não é de Deus. É claro que todos nós gostamos de viver, né, adequadamente, dentro de uma moda equilibrada, mas cuidado com essas modas exóticas, sensuais, provocantes, pecaminosas, que levam a gente a ofender a Deus
e levar os outros para o pecado. Teremos que prestar conta a Deus por isso. Sim, claro. Muito bem, ficamos aqui por hoje. Graças a Deus a voz está firme. Peço a você que continue rezando para que Deus me conceda as cordas vocais bem firmes para poder continuar aqui a nossa live, se Deus quiser, na segunda-feira e na sexta-feira, ou no sábado, se eu tiver algum compromisso na sexta-feira, né? Se Deus quiser, aí nesses 2 dias da semana, vamos meditar alguma coisa importante para a nossa vida. Agradecemos ao Senhor, agradecemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por mais esse momento de reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê a sua bênção nesta noite, que você possa ter uma noite de paz, de conforto, que o Espírito Santo possa trabalhar na sua alma, no seu coração nesta noite, né? Trazendo você mais perto da presença de Deus que habita na sua alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu irmão que me acompanhou até agora, minha irmã. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.